Eu estava aqui estudando sobre a história do cristianismo, um assunto que eu sempre fui apaixonado, sempre admirei, porque o que somos hoje, algumas pessoas tiveram que tomar decisões no passado. E o tema abordado foi sobre a vida de Constantino. Me perdoe o meu resfriado. Constantino foi um dos imperadores de Roma, um célebre imperador, né? Imperador, se diz entre aspas, cristãos, que eu entendo que ele não foi um cristão, verdadeiramente um cristão, né? Conforme nós entendemos. Constantino, ele tomou o Império Romano através de guerras, né? Desavenças que estavam acontecendo na época. Ele teve uma visão ali, onde viu o símbolo de algumas iniciais do nome de Cristo. Sob este símbolo vencerás, desenhou esse símbolo nos escudos dos soldados e venceu alguns reis ali, imperadores da época. Ele tomou poder absoluto sobre o império e ele era entendido como um imperador cristão porque ele favorecia os cristãos, que até então eram perseguidos. Uma das últimas perseguições anterior a Constantino, que foi a perseguição de Diocleciano, imperador de Roma, que foi a perseguição mais sangrenta que houve na história do cristianismo, pelo menos nesses 3 primeiros séculos da igreja, né? Anteriores aí ao reinado Império de Constantino. Então, os cristãos estavam acostumados a viver sobre isso. Quando chega Constantino, trazendo uma relativa paz, simpatizando com o povo de Deus, eles entendem que, alguns pelo menos entendem, autores cristãos como Eusébio de Cesareia, que escreveu o livro História Eclesiástica, entende que ele era um eleito, um escolhido de Deus, porque estava trazendo paz ao povo de Deus e simpatizando com a fé cristã. Mas, pelo menos no meu entendimento, Constantino não foi verdadeiramente um cristão, porque Constantino ele veio se batizar no fim de sua vida e ele tinha um sincretismo religioso tremendo, né? Ele achava que os deuses pagãos gregos de origem greco-romana eram os mesmos deuses cristãos. Ele achava que o deus Sol, o deus Invictus, que era um dos deuses mais adorados no Império Romano, era o deus dos cristãos. E ele fazia essa mistura. Ao mesmo tempo que ele frequentava rituais pagãos, celebrava os deuses pagãos, oferecia incenso aos deuses pagãos, ele estava nos cultos dos cristãos. Ele simpatizava com a fé cristã, mas ele verdadeiramente não foi um cristão. Como eu havia dito, Constantino foi batizar prestes a morrer, porque pelo menos os cristãos naquela época entendiam o batismo como algo muito sério, que eu vejo que infelizmente já me deparei com pessoas que estavam batizando e nem sabiam por que estavam fazendo aquilo. Mas naquela época as pessoas tinham medo das divindades, eles respeitavam seriamente as entidades, as divindades. E Constantino não se batizou, porque o catecumeno naquela época teria que passar por sérios períodos de provação para entender que ele realmente estava levando a sério a fé cristã até ser batizado, e ele deveria se sujeitar à liderança pastoral. E ele nunca se sujeitou a uma liderança pastoral ou qualquer bispo da época, porque senão a igreja teria autoridade para questioná-lo, para condená-lo, e não foi o que aconteceu. Com a ascensão de Constantino, muitas igrejas começaram a ser construídas. Até então, os cristãos celebravam os cultos nas casas, nas comunidades, nas catacumbas, nos cemitérios, não com o intuito da idolatria, mas sim relembrar o bravo sacrifício de martirizante aos carrascos por defender o nome de Cristo. Então, Constantino começou a erigir igrejas nesses locais, nos cemitérios, em algumas casas dos cristãos, e até uma liturgia nova começou a adentrar dentro do culto cristão, o que na época a liturgia era simples, eram salmos, hinos, orações, intercessão e algumas festas cristãs que até então eram celebradas pela igreja. Então, com a ascensão e concretização dessas ideias tomadas por Constantino, alguns cristãos enxergavam isso de forma errada, se afastaram dessas ideias, de tudo que estava acontecendo. Alguns se exilaram nos desertos da Síria, do Egito, os desertos locais, que entendiam que a igreja estava vivendo tempos de apostasia. Outros entendiam que não poderia haver a união entre igreja e Estado, que deve ser separado, inclusive eu defendo isso. Então muitos se separaram dessa espécie de igreja que estava surgindo na época. E as liturgias que estavam adentrando dentro dos cultos cristãos, uma das formas de culto que estava adentrando era a procissão, que era algo que pertencia de origem ao paganismo greco-romano, dos panteões greco-romanos.
e estava adentrando as portas da igreja. O incensário, o incenso, oferecer incenso aos deuses era um hábito comum nas religiões pagãs, que agora já estava fazendo parte da religião cristã. Constantino, como eu disse, construiu igrejas em cima dos cemitérios. E alguns cristãos, né, que faziam parte dessas ideologias que estava surgindo na época, se concretizando, se formularizando na época, começaram a desenterrar alguns ossos de mártires e colocar esses ossos nos altares das igrejas. E alguns recebiam até sonhos e visões aonde estavam alguns ossos até então desconhecidos, corpos de alguns mártires. E começaram a surgir as imagens, as relíquias cristãs, né? Onde diziam que em algumas partes do império haviam pedaços da cruz de Cristo, gotas do peito de Maria, que alimentou a Cristo, cabeças de apóstolo, partes do corpo de apóstolo, e as pessoas começaram a depositar nessas imagens, nesses objetos, atributos e poderes que pertenciam somente a Deus, que esse é o erro da idolatria. A glória e o poder pertencem somente a Deus. Deus não divide a sua glória e o seu poder com ninguém. E nessa época estava sendo dividido, né, o começo de tudo. Então alguns se afastaram, né, mas outros começaram a divinizar até Constantino. Né? Infelizmente isso aconteceu. Mas o intuito de toda a minha fala é mostrar como que decisões tomadas há 1700 anos atrás refletem até hoje no meio da religião. Inclusive até alguns meios protestantes eu vejo resquícios, né, de coisas que aconteceram no passado que nós carregamos essas heranças, né, espirituais até hoje. Então, há decisões decisivas na nossa vida, né, que podem culminar em consequências tanto sobre nós quanto sobre outros. Então, eu estava refletindo sobre isso e achei muito interessante como que há 1700 anos atrás, né, decisões de um imperador, de um povo que acatou, né, esse sistema litúrgico novo, esse sistema de uma nova religião idealizada, que não fazia parte da antiga religião do cristianismo até o terceiro século, que estava sendo formulada, e muitos acataram a isso. E reflete até os nossos dias. Inclusive houve a reforma protestante, porque antes da reforma houve reformadores que não conseguiram fazer o que Martinho Lutero fez. Mas precisou haver uma reforma, ou tentaram pelo menos, né, porque a reforma não aconteceu. Por quê? Com o tempo, né, a gente tem, com base isso na história do povo de Israel, o povo se corrompe quando há tempos de paz. Né? Constantemente Deus enviava o povo a guerras, ao exílio, quando eles viviam tempos de paz, porque eles abandonavam a Deus. E eles tinham que se humilhar ao pó, né? Humilhar o seu corpo, a sua alma, voltar a sua face a Deus para que Deus pudesse restituir esse povo. Então, um cristão, ele realmente se mostra cristão em tempos de crise, em tempos de dificuldade e sofrimento, que o cristão mostra verdadeiramente a sua fé. É muito bom servir a Deus em tempos de paz, mas nós nos mostramos, as nossas reações mostram realmente quem nós somos em tempos de crise. A igreja foi firme e resoluta em tempos de crise, mas quando houve a paz, a relativa paz sobre o Império Romano, começou a corromper tudo. Esse é o intuito da mensagem, né? Que nós devemos tomar cuidado, porque nem toda paz provém de Deus.